Aqui nós temos duas retas, essa reta azul aqui e a retinha amarela, que são perpendiculares entre si. Ou seja, elas formam um ângulo reto. Reta azul tem equação y igual a 2/3 de x mais 2. E a reta amarela, ela tem equação menos 3x sobre 2 mais 2. Coeficientes angulares e lineares das duas, coloquei aqui na forma reduzida. O que nós podemos observar desses coeficientes angulares dessas duas retas? Primeiro, que eles são opostos, né? Um é positivo, outro é negativo. Lógico, uma é crescente, outra é decrescente. Elas só vão ser retas perpendiculares se uma for crescente e outra for decrescente. Se as duas forem crescentes, elas são paralelas. Se as duas forem decrescentes, também. Então, por esse motivo, né, eles serão opostos, um positivo e outro negativo. E outra coisa que nós observamos é que eles são inversos também. O coeficiente angular dessa reta azul aqui, ó, que é a crescente, ele é 2/3. E o coeficiente angular dessa reta amarela, que é a decrescente, é 3/2. Eles são opostos e inversos. Por que acontece isso? Se nós observarmos aqui, vamos ver que esse ângulo beta, que é o ângulo de inclinação da reta amarela, ele é complementar ao ângulo alfa, por isso que acontece essa situação. Se eu pegar os dois coeficientes angulares das duas retas, 2/3, coeficiente angular da reta azul, e menos 3/2, coeficiente angular da reta amarela, e multiplicar os dois, eu vou obter menos 1. Por que isso acontece? Exatamente pelo fato de serem opostos e inversos. Quando eu multiplico dois números opostos, mais com menos ou menos com mais, isso dá sinais diferentes, vai dar negativo. E quando eu multiplico dois números inversos, dá 1. Né? Exatamente pelo fato de serem opostos e inversos é que dá menos 1. Então, nós concluímos que os coeficientes angulares de duas retas perpendiculares, quando multiplicados, dão menos 1, porque são opostos e inversos. Eu tenho aqui as retas R e S, que são perpendiculares entre si. A reta R, 2x menos 4y mais 5 igual a 0, está na forma geral. Estou passando para a forma reduzida para analisar o coeficiente angular. Passei os termos que tem x, o número sozinho, o 2x e o 5 para o segundo membro, por isso que ficaram negativos. Passo o menos 4 dividindo. Não dá divisão inteira, nem o 2 por 4, nem o 5 por 4. Eu fiz só os jogos de sinais, né? Menos com menos, mais, menos com menos, mais. Por isso que ficaram positivos. E aí o coeficiente angular foi 2/4 e o linear 5/4. O coeficiente angular aqui eu posso simplificar por 2, vai dar 1/2. Então, está aqui a equação na forma reduzida. O coeficiente angular dessa equação é 1/2. Na reta S, ela já está na forma reduzida e o coeficiente angular dela é menos 2. Ou seja, são dois números opostos, porque o coeficiente angular da reta R é positivo e o coeficiente angular da reta S é negativo. E são inversos. O coeficiente angular de uma reta é 1/2, de outra é 2. 1/2 e 2 são números inversos, né? Se nós percebemos, vamos ver que quando multiplicamos esses dois números vai dar menos 1, porque elas são perpendiculares. Aqui eu tenho duas retas que não são perpendiculares entre si. A reta y igual a 3x, ela tem coeficiente angular 3. A reta SY igual a 1/3 de x mais 5 tem coeficiente angular 1/3. Eles até são inversos, 3 e 1/3, porém não são opostos. Quando eu multiplico esses dois números, dá 1 e não menos 1. Então, elas não serão perpendiculares. Nesse exemplo, eu tenho a reta R, y igual a 2x menos 1, e tenho a informação de uma reta S que é perpendicular à reta R e passa pelo ponto 2, 6. Então, nós vamos fazer o seguinte: se o coeficiente angular da reta R é 2, o coeficiente da reta S será menos 1/2. Oposto, ou seja, 2 é positivo, o daqui será negativo. E inverso de 2 é 1/2. E aí eu tenho as informações de coeficiente angular e de um ponto, né, coordenadas do ponto x, y, vou usá-las aqui na equação reduzida para encontrar o coeficiente linear. O 6 coloquei no lugar de y, coeficiente angular no lugar de a, 2 no lugar de x, né, menos 1/2 vezes 2, nós sabemos que dá menos 1, porque menos com mais é menos, e 1 vezes 2 significa metade de 2, que dá 1. E aí o valor de B vai dar 7, ou seja, o coeficiente linear é 7. Lei da função, a equação da reta reduzida será y igual a menos 1/2 de x mais 7. O menos 1/2 é o coeficiente angular que a gente já tinha detectado no início, trabalhando com o oposto e inverso do coeficiente angular da reta R, e o linear nós calculamos aqui depois.